Salomão, só de ouvir esse nome a gente já pensa em lenda, né? É um nome que virou sinônimo de uma sabedoria fora do comum e de uma riqueza que, olha, é até difícil de imaginar. Mas e quando uma lenda desse tamanho é colocada à prova? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa fama toda foi testada e dar uma olhada nos detalhes de uma fortuna que, segundo os relatos, era simplesmente inacreditável. Tudo começa com boatos. Tenta imaginar. No mundo antigo, as notícias viajavam devagar, de boca em boca, nas rotas das caravanas. E o que se falava era de um rei em Israel que tinha uma mente e um poder como nunca se tinha visto. E a fama do Salomão tinha basicamente duas bases muito fortes. Uma sabedoria, que diziam vir direto de Deus, e uma quantidade de riquezas que supostamente superava de qualquer outro reino da época. Só que claro, né? Onde tem uma história tão incrível, sempre vai ter alguém que duvida. E uma das governantes mais poderosas daquele tempo decidiu que precisava ver com os próprios olhos se aquilo tudo era verdade mesmo. A gente está falando da rainha de Sabá. E ela não era uma turista qualquer de jeito nenhum. A viagem dela para Jerusalém tinha um propósito muito claro: botar o Salomão na parede com perguntas difíceis, enigmas complicados, para ver se a tal sabedoria dele era tudo isso mesmo. Vamos dar uma olhada na estratégia dela, que não foi nada impulsiva. Primeiro, ela ouviu a fama. Depois, ela fez um investimento pesado, organizando uma caravana gigante cheia de presentes. E o objetivo final? Testar a sabedoria dele cara a cara. Era uma verdadeira investigação, não uma visitinha de cortesia. E qual foi o resultado dessa investigação toda? Bom, o veredito da rainha não foi só um sim, é verdade. Foi puro espanto. Ela ficou de queixo caído. E olha só, o que deixou ela assim não foi um único detalhe, foi o pacote completo. A inteligência nas respostas do Salomão, a grandeza do palácio, a fartura da comida na mesa, a organização impecável dos seus ministros, cada pecinha, até os uniformes dos servos e os rituais no templo, tudo funcionava numa harmonia impressionante. Ela viu um sistema de excelência em ação. E aí vem a frase que para mim resume tudo, nas palavras da própria rainha. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Para e pensa nisso. A lenda que chegou até ela já era incrível. A realidade era o dobro da lenda. Que validação, hein? Ok, a sabedoria, checada. Mas e a riqueza? Agora a gente vai entrar nos números que são tão impressionantes quanto a mente do Salomão. 23.300 quilos de ouro. E presta atenção, isso era o que ele recebia por ano. E essa conta nem inclui os impostos dos comerciantes e outras fontes de renda. Era uma entrada de riqueza pura, constante e gigantesca. Para ter uma ideia do que isso significa na prática, pensa nesses escudos. 500 escudos feitos de ouro maciço. E o detalhe mais maluco, eles não eram para a guerra. Eram puramente decorativos. Ficavam pendurados no palácio como enfeite. Uma demonstração de poder econômico quase debochada. E talvez o símbolo máximo dessa exclusividade toda fosse o trono dele, uma peça gigantesca, feita de marfim e toda coberta de ouro puro, com 12 leões de ouro nos degraus. O texto é bem claro. Nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Era único no mundo. A riqueza era tanta, mas tanta, que ela basicamente quebrou as regras da economia da época. A prata, que era um metal precioso, se tornou tão comum quanto pedra na rua. E a madeira de cedro, um item de luxo caríssimo, passou a ser tão abundante quanto madeira comum. Isso muda completamente a percepção de valor. E não era só dinheiro não, tinha poder militar bruto. 12 mil cavalos. Naquele tempo, ter uma cavalaria e carros de guerra era o equivalente a ter tanques de guerra e caças a jato hoje. Isso significava uma força militar dominante na região. Então, quando a gente junta todas as peças, a sabedoria validada pela rainha, a riqueza que nem dá para calcular direito e um poder militar de ponta, a gente começa a ter a imagem de um reino que atingiu um auge que pouquíssimos na história conseguiram alcançar. E a conclusão do relato é bem direta ao ponto, sem deixar nenhuma dúvida. O rei Salomão não era apenas um dos reis ricos e sábios. Ele era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Mas como é que se mantém um negócio desse tamanho funcionando? Não era sorte.
Era um sistema muito bem azeitado. Era um motor que girava o tempo todo, uma marinha que trazia ouro e produtos exóticos a cada 3 anos, líderes mundiais fazendo fila para ouvir os conselhos dele e pagando por isso, e um controle sobre o comércio de armas da época. Era uma máquina de poder e influência que se retroalimentava. E no fim, a história do Salomão deixa uma pulga atrás da orelha. O trono de ouro, os escudos, a prata que era como pedra, tudo isso virou pó, se perdeu no tempo. Mas as histórias sobre a sabedoria dele, sobre suas decisões, essas continuam sendo contadas há milhares de anos. O que nos faz pensar, o que no final das contas dura mais, a riqueza ou a sabedoria?